O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo a ser abordado é o capítulo de número 20, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Antes de iniciarmos a nossa preparação, lembrando a todos os companheiros e companheiras que a semana que vem, no domingo, junto com o trabalho aqui, o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, inicia-se também a evangelização. É um momento importante em que se convida as famílias, as crianças, os jovens, para aprender e se evangelizar na doutrina dos Espíritos. Também temos durante todo o mês de março as inscrições para o preparatório, para quem tem interesse em conhecer a doutrina. Inicia-se então em março as inscrições e todo mês ele está disponível. No demais, no site da SEAC, que é www.seacpoa.org, vocês também encontram todas as outras atividades, tarefas que a casa nos oferece. Vamos então à nossa preparação. Escolhemos do próprio capítulo o item de número 5, que está nas instruções dos Espíritos, é uma mensagem ditada pelo Espírito de Verdade em Paris, 1862, e nos diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparartes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Elevemos nosso pensamento a Deus Pai e agradeçamos infinitamente a grande oportunidade da vida. Como sempre, Pai amado, é-nos necessário fazermos este reconhecimento e este agradecimento por aqui nos encontrarmos, Senhor, com a possibilidade da reencarnação, que é a tua justiça da forma mais pedagógica, mais metodológica que pode existir, pois é através deste processo na carne que aprendemos a crescer, a evoluir, a sermos espíritos melhores. Envolve-nos, Senhor, em vibrações de muita luz, que enquanto aqui estivermos, as vibrações do mais alto se derramem sobre nós, atendendo às nossas mais íntimas necessidades, e que a nossa consciência, Senhor, desperte o quanto antes, pois, como trabalhadores da última hora, necessitamos fazer o nosso melhor. Com a permissão daquele que coordena o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciamos a tarefa dessa manhã. Que assim seja. Então, hoje nós temos a nossa companheira Aline Jesus, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec,
atuando no estudo sistematizado, em palestras e em grupo mediúnico. Atualmente é membro do Conselho Superior e colaboradora na divulgação do Espiritismo no movimento espírita. Com a palavra, então, a nossa companheira. Que Jesus nos abençoe e permaneçamos todos em paz. Conforme já nos foi, então, esclarecido, nesta manhã, daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do estudo do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Mas, como sempre fazemos e entendemos a importância de assim realizar, é significativo compreender a importância desta obra, e fundamentalmente pela característica do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, professor, educador, que é a sua preocupação em desenvolver um raciocínio, em facilitar a nossa compreensão e, particularmente, a sua preocupação em aprofundar a compreensão da lei divina ou natural. Nesta obra que compõe, então, as obras básicas da doutrina espírita. Sempre referimos que o Evangelho segundo o Espiritismo é um aprofundamento da parte terceira de O Livro dos Espíritos e preocupa-se em trazer a análise, a interpretação, as reflexões sobre as máximas do Cristo. Vai nos auxiliar a entender aquilo que Jesus falava de maneira figurada, simbólica, como nós fazemos com as nossas crianças, quando nos fazem questionamentos mais complexos, e nós buscamos exemplos, analogias, ou mesmo parábolas e outras fábulas para facilitar a compreensão dos nossos pequenos. Jesus, diante, então, da infância espiritual que se encontrava naquele momento, faz o mesmo, utiliza-se desse mesmo recurso educativo. E conforme nós vamos desenvolvendo, enquanto espíritos imortais que somos, as nossas potencialidades da alma, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual, as nossas ferramentas de compreensão, basta que nós observemos, por exemplo, o avanço tecnológico e científico que nós temos nos nossos dias e a velocidade com que isso acontece, o que não ocorria à época do Mestre Jesus. Estas conquistas, elas levavam muito mais tempo para ocorrer. Invenções, descobertas e questões mesmo de pesquisa, isso tudo levava muito mais tempo para ocorrer do que nos nossos dias. Portanto, mostra o quanto nós já desenvolvemos muito da nossa capacidade intelectual. Ao mesmo tempo que isso nos traz um alento, no sentido de mostrar a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso progresso, não deixa também de nos colocar num compromisso, em assumirmos a responsabilidade de, então, bem utilizarmos estas potencialidades. Porque se à época de Jesus só era possível compreender a lei divina através de parábolas e uma linguagem simbólica, nos nossos dias nós temos condições de compreender esta complexidade um tanto melhor e, consequentemente, melhor aplicá-la. Ou seja, as justificativas ou escusas que poderíamos ter enquanto espíritos que reencarnávamos à época do Mestre Jesus, hoje já não dá mais para utilizar essa mesma desculpa. Assim como nós fazemos, novamente, com as nossas crianças. A própria lei humana identifica a capacidade de entender a gravidade dos atos que são cometidos. Ou seja, nós só penalizamos e responsabilizamos as pessoas pelos seus atos a partir dos 18 anos. Elas só respondem pelos seus atos a partir dessa idade, porque entende-se que antes disso ainda está em desenvolvimento, para entender o certo e errado e por aí vai. Então, a partir dessa idade é que temos competência de fazer esta reflexão e, consequentemente, nós arcamos com as escolhas que fazemos. E respondemos por estas escolhas. Não há atenuantes neste sentido. E aqui, da mesma maneira, no que diz respeito à imortalidade da alma e à compreensão que temos enquanto espíritos diante da lei divina ou natural.
Então, toda esta obra, ela vai nos auxiliar a entender mais aprofundadamente aquilo que Kardec questiona os espíritos da codificação, lá na primeira questão da parte terceira do Livro dos Espíritos, e sempre referimos essa questão, que é a conceituação da lei divina ou natural, ou seja, aquela que define o que a gente precisa fazer ou deixar de fazer para ser feliz. Toda vez que nós pretendemos alcançar essa felicidade plena, não necessariamente a euforia ou alguns instantes de satisfação ou de agradabilidade, toda vez que nós pretendemos alcançar essa construção, desenvolver essa felicidade que nos pertence efetivamente, há que se pensar no cumprimento, na observância da lei divina ou natural. Ou seja, entender se as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas palavras, o modo como nós convivemos com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, o modo como nós nos colocamos na sociedade, assumimos ou não os compromissos de cidadão, nos desincumbimos das nossas tarefas profissionais. Tudo isso, os nossos pensamentos, aquilo que nós emitimos enquanto pensamento, vibração, intenção para o mundo ao nosso redor, se está de acordo com a lei ou não. Para que nós possamos, então, continuar agindo neste sentido, se for o mais adequado, ou corrigirmos as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, ou seja, deixar de fazer aquilo que possa estar causando um prejuízo, não apenas para a sociedade de um modo geral, mas fundamentalmente para a nossa construção espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos observar nos primeiros capítulos Allan Kardec desenvolvendo este raciocínio de que o Espiritismo não veio destruir a lei, ou seja, ele não veio desdizer o que Jesus dizia, não veio contradizer o que próprio Moisés dizia, mas sim mostrar a relação que existe entre estas orientações, entre estes ensinos, e mesmo o aprofundamento de compreensão com a chegada, então, da doutrina espírita. Justamente porque nós hoje temos competência intelectual e moral, embora nem sempre nós tenhamos atingido esse patamar, seria possível se nós tivéssemos melhor aproveitado as oportunidades reencarnatórias que tivemos. Então, nestes primeiros capítulos, Allan Kardec vai mostrar como é que Jesus falava dessa vida futura, como é que ele falava dos conceitos básicos da doutrina espírita, como a imortalidade da alma, no capítulo que trata de que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando, portanto, da reencarnação, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, falando da vida futura especificamente, e mostrando a justiça das aflições, fundamentalmente nos esclarecendo acerca da justiça divina. Porque muitas vezes, quando nós passamos por alguma situação mais desafiadora, costumamos dizer, aqueles de nós que já adotamos alguma religião espírita ou não, nós costumamos lembrar da frase de que passamos por isso, ou fulano está passando por isso, porque Deus quis. Como se Deus fosse aquele que castiga, simplesmente, distribui castigos aleatoriamente. Não, nós estamos passando por esta situação porque nós construímos esta situação, porque a lei é de ação e reação. Nós fomos, ao longo das nossas experiências reencarnatórias, construindo a situação em que hoje nós estamos inseridos. O planeta se encontra na situação em que hoje se encontra porque, enquanto coletividade, as nossas decisões foram construindo essa situação que hoje nós estamos vivenciando, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. E todos os capítulos da sequência que tratam das bem-aventuranças, Kardec vai fazer um estudo muito significativo, onde ele faz um recorte pequeno do Sermão da Montanha. Na verdade, mais especificamente das bem-aventuranças, porque o Sermão da Montanha é mais do que as bem-aventuranças. Nós costumamos lembrar dos bem-aventurados, mas o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ele é uma pregação de Jesus que tem muito mais ensinamentos para além das bem-aventuranças.
mas apenas as bem-aventuranças já nos trazem um roteiro muito seguro. Então, a partir destas conceituações, Kardec vai mostrar que Jesus já falava da importância dessa felicidade real, ou seja, dessa bem-aventurança. E Jesus falava isso na construção desta frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, cada uma destas frases que Jesus fala, ele nos esclarece por que são bem-aventurados e, portanto, na medida em que nós atuemos neste ou naquele sentido, alcançamos esta bem-aventurança. Mostra-nos a importância de desenvolver, então, estas potencialidades, começando, Kardec não segue a ordem que Jesus registra das bem-aventuranças, porque mostra que a importância, a necessidade mesmo, para que nós possamos vencer a nós próprios, é desenvolvendo primeiramente a humildade. Enquanto não desenvolvermos esta virtude, dificilmente um orgulhoso consegue reconhecer as suas fragilidades ou aquilo que precisa ser qualificado. Porque não significa dizer que tenhamos apenas questões que sejam obscuras, no sentido de que tenhamos apenas cometido erros. Não necessariamente. Nós apenas não chegamos na perfeição relativa que podemos chegar. E, portanto, a reencarnação é uma oportunidade de qualificar a misericórdia, qualificar a paciência, qualificar a caridade, qualificar todas essas virtudes que trazemos em germe no nosso mundo interior. E por isso o codificador vai, na sequência, mostrar nos capítulos o quanto nós podemos, de quantas maneiras nós podemos desenvolver estas potencialidades e quantas variadas são estas potencialidades da alma. As armadilhas que nós enfrentamos, as características que nós precisamos desenvolver, porque muitas vezes fazemos todo um estudo teórico sobre alguma coisa e nós precisamos, então, de um modelo. Como é que a gente consegue, então, alcançar essa felicidade? Aí nós temos ali no capítulo Sede Perfeitos a descrição das características que nós precisamos ter. Ora, se queremos ser perfeitos, nós devemos desenvolver estas habilidades. Nós precisamos ter estas características que estão descritas ali, como, por exemplo, o homem no mundo. Então, Kardec vai descrever estas características para facilitar a compreensão daquilo que nós devemos realizar aqui enquanto estamos reencarnados. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A importância de reconhecer que todos nós somos chamados à oportunidade de crescimento. Porque se Deus é justo e é bom, ele não pode oportunizar só para alguns dos seus filhos a construção da felicidade real. Então, todos fomos chamados, mas ser escolhidos vai depender do modo como nós atendemos ou não a este chamado. E é justamente esta análise que o codificador faz neste capítulo, para que então, na sequência, mostre-nos a importância da potência da alma, que é a fé, ou seja, do quanto a fé, ela sustenta as boas decisões que nós tenhamos tomado. Porque muitas vezes nós reconhecemos as nossas imperfeições. Nós até sabemos o que a gente precisa fazer para mudar essa ou aquela característica que entendemos que precisa ser alterada. Eu sei que eu sou uma pessoa que me irrito muito facilmente. Então, eu sei que nessa situação, com esta pessoa, é um desafio maior. Eu vou perder a paciência, se é que a gente perde aquilo que não tem, mas eu vou ter maior dificuldade, eu vou responder de forma intempestiva, eu vou ser agressiva. Então, eu já começo a me preparar e crio estratégias para superar essa fragilidade que eu já identifiquei. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso em todos os momentos. E para continuar tentando e retomando toda vez que a gente cai, somente a fé para nos sustentar. Somente essa potência que é ter a certeza de que, sim, eu tenho a capacidade de melhorar,
Sim, eu consigo realizar porque eu estava realizando, foi um tropeço, foi um equívoco, foi um momento, mas eu posso retomar. E eu sei que se eu fizer isso, eu vou chegar nesse determinado objetivo. Então, a fé raciocinada, que foi o que vimos na semana passada, é que nos possibilita, então, sustentar essas nossas boas decisões, para que, então, nós possamos nos tornar estes verdadeiros trabalhadores, que é o que o capítulo desta manhã vai nos auxiliar a compreender. Ou seja, o capítulo que trata dos trabalhadores da última hora, esse capítulo, ele tem uma estrutura, é o único capítulo que tem essa estrutura. Ele é diferente da estrutura clássica, a estrutura que normalmente o codificador adota para todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem evangélica, e aí Kardec analisa essa passagem e, na sequência, ele coloca um item que chama Instruções dos Espíritos, onde são mensagens ditadas pelos espíritos da codificação relacionado ao assunto do capítulo, ou até uma mensagem, uma passagem específica que esteja inserida ali naquele capítulo. Esse capítulo 20, os trabalhadores da última hora, é como se os benfeitores estivessem conversando diretamente conosco. Porque traz uma passagem evangélica, que é a parábola da vinha, e só tem instruções dos espíritos. Kardec não fala. Kardec a única fala do codificador é a organização didática. É ter colocado esse capítulo nessa ordem e ter organizado os itens nesta ordem. Ter pensado num raciocínio que facilitasse a nossa compreensão. Mas as palavras são dos espíritos da codificação. Quem está analisando os trabalhadores da última hora, quem está falando para nós o que significa essa parábola, o que significam estas palavras de Jesus, são os espíritos da codificação. Então, nós temos 4 itens na sequência da passagem evangélica, da parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, analisando essa passagem, que são os espíritos nos orientando, nos esclarecendo. É o único capítulo que é organizado com essa estrutura. Tem outros capítulos que não têm instruções dos espíritos, mais de um até, mas que tem apenas instruções dos espíritos, somente o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo, ele vai trazer, como já falamos, esta parábola e mensagens que trazem os seguintes títulos. São 2 mensagens intituladas Os Últimos Serão os Primeiros, uma mensagem intitulada Missão dos Espíritas e uma mensagem intitulada Os Obreiros do Senhor, que foi a mensagem lida aqui em nossa abertura. A passagem evangélica, que é a parábola, então, que Jesus vai nos contar, vai usar essa ferramenta educacional, vai buscar uma figura de linguagem. Toda vez que a gente lê parábola, toda vez que nós lermos no Evangelho segundo o Espiritismo parábolas, os personagens, os lugares onde elas ocorrem e outros elementos que vão aparecer nas parábolas são símbolos que estão relacionados com a lei divina, como nós falamos, com elementos da vida espiritual, com conceitos da doutrina espírita. Então, toda vez que nós lermos no Evangelho segundo o Espiritismo, em outros capítulos, mas particularmente nesse, é importante que nós possamos olhar cada elemento desta história, dessa parábola, e pensar o que isso tem a ver com a vida futura, o que isso tem a ver com o plano espiritual, o que isso tem a ver com a imortalidade da alma, para que nós possamos, então, entender em profundidade este ensino de Jesus. E o mestre, então, vai relatar nesta parábola, para aqueles de nós que não nos lembramos, vai descrever que havia um senhor que era dono de uma vinha, de uma plantação, e ele, então, precisava, evidentemente, ter o cuidado desta plantação, seja o cultivo, seja a colheita, mas ele precisava de trabalhadores para que essa vinha pudesse frutificar e continuar viva. Para que esta vinha continuasse viva, ele foi chamando trabalhadores. Então, ele vai até a praça,
onde estão os trabalhadores, na primeira hora do dia, quando começa então o trabalho, e chama aqueles que ali estavam fazendo um acordo de trabalho. Ele combina que pelo dia trabalhado, aquelas pessoas vão receber um denário, que era um valor específico do dinheiro da moeda da época de Jesus. Estes trabalhadores vão até a vinha e começam então as suas atividades. Porém, Jesus vai descrever que este senhor da vinha sai novamente, algumas horas depois, e encontra ainda neste local outras pessoas que ali permaneciam. Chama essas pessoas, já havia passado um bom tempo, aqueles que foram chamados na primeira hora já estavam trabalhando, já estavam realizando alguma atividade, e estes agora vão se integrar ao trabalho. O senhor da vinha chama e diz que, se eles quiserem, que venham trabalhar, desenvolver, dar as atividades específicas na vinha que eles vão realizar, e que, ao fim do dia, ele dará aquilo que seja o mais adequado pelo trabalho que tenha sido realizado. E este senhor faz o mesmo, passado mais algumas horas e mais algumas horas, até o ponto de que os últimos que vão chegar vão trabalhar apenas 1 hora naquele dia. Eles vão trabalhar na vinha, mas apenas durante 1 hora. E o senhor da vinha ainda questiona por que eles não estavam trabalhando. E eles darão uma resposta que será analisada pelos benfeitores da codificação, e que é interessante observarmos como, nos pequenos detalhes, Jesus deixa estas orientações, deixa estes ensinos. Porque eles vão dizer que não estavam trabalhando porque ninguém os havia assalariado. Não é porque eles não estavam afim, não é porque eles não queriam, não é por preguiça, não é porque eles estavam fazendo outras coisas do seu interesse pessoal, é porque ninguém os havia assalariado. Quando chega o fim do dia, terminou o trabalho, e o senhor da vinha pede para aquele que é responsável pelo pagamento começar o pagamento por aqueles que chegaram primeiro até os últimos. E, evidentemente, aqueles que chegaram primeiro vão receber o que estava no acordo. E o que estava no acordo era 1 denário. Porém, o que os incomoda, o que incomoda esses trabalhadores da primeira hora, é que o que chegou na última hora também vai receber 1 denário. E é isso que eles questionam. E Jesus, então, encerra esta parábola dizendo: mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E faz aqui referência, Kardec, à parábola do festim das bodas, que é a parábola que está no capítulo 18, que nós também referimos. Tem 2 mensagens que vão analisar esta parábola mais especificamente, com o título Os últimos serão os primeiros. Uma é ditada por Constantino e a outra é ditada por Henri Reine. E essas duas mensagens, elas nos auxiliam a compreender estas figuras que Jesus se utiliza, ou seja, esse senhor da vinha como a própria lei divina, Deus, nosso Pai, mas não é Deus como muitas vezes nós entendemos, um espírito ou mesmo Jesus, não, é esse senhor da vinha como as leis de Deus em execução, dando-nos uma oportunidade para o trabalho. A vinha como a própria reencarnação, como a existência que todos nós temos, e que vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. A vinha como um trabalho específico dentro da nossa existência, como um compromisso específico que foi assumido a ser realizado.
E, evidentemente, cada um de nós reencarna num tempo diferente, vamos assumir atividades em tempos diferentes. Muitas vezes estaremos, por exemplo, num trabalho filantrópico ou num trabalho religioso, como aqui nessa instituição, o Centro Espírita. Nós temos trabalhadores que estão aqui há mais tempo, outros que estão começando as suas atividades agora. Mas todos eles estão trabalhando com o objetivo de manter esta instituição e as atividades espirituais que esta casa oferece. Seja o estudo, seja o estudo através das palestras, dos grupos de estudo, do esclarecimento aos desencarnados nos grupos mediúnicos, seja o trabalho espiritual através do passe, da fluidoterapia, da água que nós levamos ali no passe para fluidificar, seja nas preces e radiações que ocorrem aqui nas terças-feiras, seja no atendimento fraterno, nas obras que temos ali à disposição na livraria ou na biblioteca para esclarecimento, são muitas as frentes de trabalho. E alguns chegaram mais cedo e outros chegaram nessa última hora. Mas o que o primeiro espírito, o Constantino, vai analisar conosco é que o trabalhador merece o salário, merece esse 1 denário, dependendo, evidentemente, da sua postura enquanto trabalhador. Ele merece esse trabalho por aquela frase que Jesus registra na parábola, que é a resposta daqueles que estavam ali até a 1/10 hora sem terem ido para a vinha. Ora, nós não trabalhamos porque ninguém nos assalariou. Nós não trabalhamos porque não tínhamos conhecimento das atividades do Centro Espírita. Nós que trabalhamos, por exemplo, nos grupos de estudo dos iniciantes, daqueles que estão conhecendo muitas vezes o Centro Espírita, e nós, muitas vezes, temos a possibilidade de ver as pessoas que ali chegam com muita vontade de contribuir e, portanto, de trabalhar, mas que até aquele momento não sabiam que era possível se colocar à disposição para cuidar da fila do passe, para fazer a recepção, para indicar os horários de uma determinada atividade, ou para a manutenção física, da estrutura física desta casa. E que tem muitas atividades, como, por exemplo, as atividades de assistência e promoção social. Nós temos mensalmente, aqui no Centro Espírita, o atendimento de grupos de idosos, que recebem um ranchinho, recebem alimentos. Esses alimentos precisam, de alguma maneira, chegar até a instituição, se organizar, serem organizados. São pessoas que fazem essas doações, são pessoas que compõem o ranchinho com aqueles kits básicos para serem entregues, são pessoas que no dia que os idosos aqui chegam, auxiliam para que eles consigam chegar até o subsolo onde é feita então a entrega. Muitos acabam acompanhando até a parada porque não conseguem levar as sacolas e por aí vai. São muitas as possibilidades de trabalho, mas muita gente não sabe que tem. Então, eles não estavam trabalhando na vinha porque não sabiam que tinha essa atividade. Muitos não sabemos, por exemplo, que ao chegarmos num centro espírita e sentarmos num salão, nós podemos trabalhar. Eu não preciso vir aqui neste espaço para falar, para dizer alguma coisa, para ajudar a entender o Evangelho ou os postulados da doutrina espírita. Não, eu posso contribuir e trabalhar, atuar a partir da minha postura e contribuição vibratória, na manutenção da vibração desta instituição. Muitas pessoas relatam que sentem a diferença do ambiente quando entram num centro espírita. Esse ambiente, ele é mantido pelos pensamentos de quem circula aqui. Então, os trabalhadores desta instituição sabemos disso. E, portanto, nós temos esse cuidado do que a gente pensa, do como é que a gente vai permanecer aqui dentro desta casa. Porque tudo que a gente pensa não é uma fumaça ou alguma coisa que fica perdida. Não, pensamento é matéria. Pensamento tem conteúdo. Quando a gente pensa, o
conteúdo desse pensamento, as características disso que nós pensamos, vai assimilar fluidos relacionados com esse conteúdo. E vai plasmar, que nem a gente faz com argila, com massinha de modelar, vai plasmar as características destes pensamentos que permanecem aqui no ambiente. Se são pensamentos de raiva, de mágoa, de rancor, de tristeza, são estes os pensamentos que vão circular aqui. E isso pesa. É por isso que a gente se sente bem perto de uma pessoa e mal perto de outra. Porque todos nós estamos constantemente vibrando. A gente pode nem se dar conta do que está pensando, mas está pensando. Porque isso é da natureza humana, isso é do espírito, é uma competência nossa. Tanto que a gente costuma dizer que o pensamento correu solto. Se a gente não vigia, não cuida, pensa até o que não devia. Então, quem chega num centro espírita e senta num espaço como esse, ou está ali aguardando para receber o passe, a gente pode contribuir fazendo uma prece, cuidando dos nossos pensamentos, tentando observar o que é que a gente está jogando aqui para o ambiente espiritual. Tudo isso são oportunidades de trabalho na vinha. Mas enquanto a gente não sabe disso, a gente fica que nem aqueles trabalhadores lá que estavam na 11ª hora esperando alguém assalariar. E é então que o benfeitor aqui vai começar analisando. Merece um denário, merece o salário, merece a recompensa, ou a recompensa, qual é a recompensa que recebe? O que é esse um denário? É a conquista espiritual no sentido do desenvolvimento das nossas potencialidades. É isso. Uma pessoa que quer, por exemplo, materialmente falando, fazendo uma analogia material, uma pessoa que é da área da música e quer se tornar um excelente instrumentista, ele só vai alcançar essa excelência se ele exercitar. Então, a recompensa do seu trabalho, do que ele executou, do exercício que ele faz, é conseguir chegar nesse nível de virtuose. É ele fazer uma interpretação que as pessoas escutam ele executar e a gente consegue transcender, porque a gente entende muito bem, sente aquela música que está sendo executada. Então, quando a gente observa nesta parábola e na análise da parábola feita por Constantino sobre o trabalhador na vinha, que merece a recompensa, ou seja, nós vamos de fato vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições, se nós pudermos dar a resposta que aqueles trabalhadores deram ao Senhor da vinha. É que ninguém nos assalariou. Não é porque eu estava despreocupado, não é porque eu não estava afim, é isso que ele vai chamar a atenção. Merece o salário desde que o trabalhador tenha se mantido em condições de trabalhar. Então, desde que o trabalhador estivesse ali, na praça, aguardando que alguém viesse o chamar, ele merece esse salário, merece essa recompensa. Desde que nós possamos desenvolver as nossas atividades e vou contribuir, seja profissionalmente, seja como cidadão, seja numa atividade filantrópica, eu vou desenvolver, eu vou buscar esse trabalho, essa atividade, porque agora eu entendi, eu não sabia antes, mas agora eu sei da importância dele, então eu consigo, de fato, construir estas virtudes, ou desenvolver, ou qualificar estas virtudes que trago como gerem registrada em mim, espírito imortal. É diferente daquele que achou que reencarnou a passeio. Então, do espírito que acha que reencarnou e primeiro a gente vai aproveitar bastante, aproveitar tudo que pode aprontar, vou dar conta dos meus interesses pessoais primeiro, e aí depois eu vejo o que eu faço. Por exemplo, muitos de nós pretendemos auxiliar e contribuir numa atividade filantrópica quando a gente se aposentar. Mas no nosso país, será que a gente consegue de fato se aposentar? Porque cada vez vai ficando mais longe a aposentadoria. Quem garante que eu vou ter saúde para contribuir tudo que eu poderia contribuir? Quem garante que eu vou chegar até essa idade?
Então, é importante que nós possamos nos organizar. Se isso é uma ação significativa, ou a gente abre um tempo no nosso dia para fazer isso, ou isso não é significativo e não é um exercício. Não é uma atividade de trabalho. Não é algo que a gente executa para desenvolver as nossas potencialidades. Nós costumamos lembrar muito de que quando chegávamos ao centro espírita e a gente pensava, agora eu preciso estudar, agora tem a faculdade, agora tem estágio, agora tem isso, agora tem aquilo, e muitos de nós tínhamos essa preocupação. Bom, se a gente não libera alguns momentos durante a semana para isso, depois quando trabalhar, quando vier os compromissos familiares, aí mesmo é que não vai ter tempo. Porque sempre a gente vai ter outro compromisso. Ou o compromisso espiritual, o trabalho na vinha, no sentido de que o trabalho de desenvolvimento das potencialidades da alma é algo importante e significativo e a gente assume isso, ou isso nunca vai ter uma importância, um espaço a ser ocupado e desenvolvido nas nossas existências. Enquanto a gente não sabe disso, tudo bem. E não sabe de verdade. Não é assim, faz de conta que não sei. Não, eu sei, a partir do momento que eu sei da realidade espiritual e que isso é algo, eu percebo a lógica e percebo a realidade disso e não assumo, eu acabo tendo como recompensa, de acordo aqui com Constantino, o salário da preguiça. Porque é isso. Por que eu vou me preocupar agora se eu posso deixar para depois? Por que eu vou fazer esse tipo de atividade agora se não é, o centro espírita não é meu? Eu não estou na administração. Por que eu tenho que me preocupar com essas coisas? Mas foi o fulano que fez essa escolha. E muitos de nós, espíritas, também usamos estas justificativas. De que está no planejamento reencarnatório do fulano passar por essa dificuldade. Se está no planejamento reencarnatório, ele passar pelo desafio. Mas vai saber se não éramos nós um instrumento de alento. E nós estamos perdendo a oportunidade de desenvolver essa potencialidade da alma, de nos sensibilizarmos com a dor do outro, de abrir mão dos nossos interesses pessoais em benefício do outro, portanto, de superar o nosso egoísmo. Porque o risco de nós nos mantermos egoístas, e isso já foi estudado nos capítulos anteriores, é que enquanto o egoísmo não for superado, o benfeitor amigo diz, a vida vai ser sempre uma carreira onde vence o mais esperto. E nem os laços de família vão ser respeitados. E é exatamente o que a gente vê. Porque cada um pensa primeiro em si, depois em si, e assim, se sobrar algum tempinho, eu ainda penso primeiro em mim. Esse é o risco de nós não superarmos o egoísmo, porque não sou só eu egoísta, os outros também. Então, a humanidade se extingue. Porque vai sempre ser uma disputa. Enquanto que se eu supero isso e penso no outro, e o outro vai fazer esse exercício também, há a possibilidade de se manter a humanidade. Porque um vai estar trabalhando pelo benefício, pelo melhor do seu próximo, do espaço coletivo onde nós nos encontramos. E Constantino analisa que mais grave é aquele que não só não quis saber do trabalho por preguiça e ficou ali esperando, esse trabalho não é responsabilidade minha, essa família não é minha, esse centro espírita não é meu, esse espaço, essa profissão, eu estou aqui só cumprindo, mas eu não sou o dono da empresa. Porque são vários os espaços que nós temos a possibilidade de atuar. Eu não preciso entrar num templo religioso para pensar nas questões espirituais. Eu levo a filosofia religiosa para a minha vida. E vivo isso onde eu estiver. Então, eu vou desempenhar a minha profissão com esta consciência. E não vou fazer de conta que trabalho para não precisar, então, fazer muito esforço. E aí eu acabo sendo aquele trabalhador que, enquanto ninguém está vendo, eu estou olhando as redes sociais, eu estou mandando mensagem, e depois eu digo que não deu tempo de fazer isso ou aquilo. É óbvio que não deu tempo, porque eu não me dediquei porque tinha que ter me dedicado.
Eu precisava ler um determinado manual, eu precisava fazer um determinado curso para conseguir entender como é que funciona aquela engrenagem daquele equipamento ou daquela equipe para poder dar o suporte, mas eu não fiz. Então, em qualquer espaço que nós estivermos, nós podemos estar desenvolvendo as potencialidades da alma, do espírito. Não é só dentro de um lugar específico. E, aliás, tem muitas pessoas que não são religiosas e que atuam muito melhor no seu crescimento espiritual do que religiosos. São muito mais desenvolvidos do ponto de vista da imortalidade da alma do que aqueles que estão vinculados a alguma filosofia religiosa ou alguma religião. Mas Constantino vai chamar a atenção que, além dessa situação, existem aqueles trabalhadores, e esses, portanto, também não mereceriam o trabalho, ou seja, pela lei de ação e reação, não iriam alcançar a conquista espiritual, ou seja, não teriam qualificado as suas potencialidades da alma, não teriam desenvolvido ou superado as suas imperfeições, se tivessem usado o tempo que lhes foi dado para causar o prejuízo aos seus semelhantes. Então, além de não querer compromisso, além de não querer trabalhar, eu ainda causei prejuízo. Eu ainda fiz mal aos outros. Seja porque eu fiz fofoca, seja porque eu usurpei, seja porque eu enganei, seja porque eu não atendi a pessoa e era o meu compromisso atender. Por exemplo, do ponto de vista de uma família, o compromisso dos pais é orientar. Não só dar o suporte material, mas dar também o suporte no que diz respeito a valores. Toda vez que a gente não faz isso, eu estou causando um prejuízo a alguém. Porque foi um compromisso que foi assumido. Então, estes ainda é mais complicado. Por quê? Porque além de não estar atuando no bem, ele está reforçando aquilo que precisaria ser corrigido. E aí o Constantino usa a seguinte expressão quando quando cai em si e pede a possibilidade, agora eu quero trabalhar, agora eu quero contribuir, lá na 11ª hora, ou seja, depois que eu falei mal de todo mundo, depois que eu passei por cima de todo mundo, depois que eu aprontei bastante, agora eu quero trabalhar. O Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, o problema da gente aplicar mal o tempo é que a gente acaba perdendo a sensibilidade das coisas espirituais. Isso passa a não ter mais sentido para a gente. Então, eu não vou mais ter o cuidado da leitura, da prece, da reflexão, mesmo com o outro. Isso não tem mais sentido para mim. É como, de novo, se a gente voltar lá para o exemplo do músico, se ele passa muito tempo sem exercitar, na hora que ele for exercitar, até dor ele vai sentir. E ele não vai conseguir ter a velocidade que ele tinha na execução dos acordes e das notas que ele precisaria ter. Porque o que dá a ele essa destreza é exatamente o exercício diário. Então, todos nós que reencarnamos, nós reencarnamos com um contrato de trabalho. É isso que esse capítulo vem nos trazer como reflexão. Todos nós somos espíritos imortais, reencarnamos com um contrato de trabalho específico, para desenvolver tarefas específicas. E alguns de nós fomos chamados para desenvolver tarefas desde a primeira hora. Ou seja, eu acompanhei todo o processo de trabalho da vinha, outros foi só na colheita. Então, eu não posso comparar o que eu estou fazendo ou deixando de fazer com o vizinho ou com um parente meu, porque o contrato dele é outro. O que ele combinou fazer foi outra coisa, não é a mesma coisa que eu combinei. E o combinado é diferente porque o preparo e as necessidades são diferentes. Somos indivíduos, somos espíritos individuais.
E nós caminhamos por caminhos específicos. Nós tivemos experiências anteriores que fizeram com que hoje eu seja essa pessoa, que eu saiba do que eu sei e que algumas coisas talvez sejam mais complicadas para eu ter que corrigir do que para outros. Para algumas pessoas, fazer o bem é quase que automático, é como quase que respirar. Não é o meu caso. Então, eu preciso trabalhar desde a primeira hora. Porque se eu não exercitar isso, eu nunca vou conseguir superar o meu egoísmo e desenvolver as minhas potencialidades da alma. Para que eu receba o salário, ou seja, para que eu consiga sentir plenamente essa felicidade espiritual, eu preciso do trabalho desde a primeira hora. Eu preciso estar nessas atividades. Então, a vinha, ela nos oferece o trabalho, a reencarnação nos dá a possibilidade de desenvolver as potencialidades, mas cada um de nós vai ter uma atividade diferente, uma contribuição diferente nessa vinha, que está relacionada com a nossa bagagem espiritual. Está de acordo com o que eu fiz e com o que eu me preparei. Se eu tenho tantas limitações ou limitações neste determinado sentido, enquanto espírito imortal, antes de reencarnar, eu tive um preparo para dar conta disso. O outro já teve um outro preparo. Aqueles de nós que lemos a série de obras espíritas do André Luiz, por exemplo, vamos lembrar muito bem. Os espaços onde cada um é preparado para dar conta das especificidades das experiências reencarnatórias que terão. Quem vai desempenhar uma profissão na área da saúde, tem um preparo diferente de quem vai desempenhar uma profissão na área da engenharia, na área da educação e por aí vai. São preparos diferentes, mas todas essas profissões e funções, elas são necessárias. Quem vai atuar num centro espírita, numa determinada atividade, vai ter um preparo para isso. Quem precisa ter várias atividades no centro espírita, vai ter um preparo para isso também. Então, não é porque o fulano trabalha só no passe. Tem muitas pessoas que fazem essa fala. Ah, mas eu sou só passista. Quem dera o passista ou essa pessoa que trabalha ali no passe tivesse essa consciência da importância do seu trabalho. Porque daria o seu melhor naquele momento. E transformaria a vida de cada um que entra ali na sala do passe para receber aquele benefício. Porque muitas vezes é o que a gente está precisando. Eu não consigo sentar para ler, eu não consigo fazer uma prece, então alguém vai me auxiliar e dar é como uma transfusão fluídica que vai me ajudar a tirar um pouco destas vibrações, desses fluidos mais deletérios e fazer com que isso ajude para que eu respire. É quase como botar um oxigênio. E agora que eu estou respirando melhor, espiritualmente falando, eu consigo, então, fazer um pouquinho mais e andar pelas minhas próprias pernas. E isso foi trabalho de quem estava ali no passe. E quem se preparou para isso. Então, cada um de nós tem muitas possibilidades de trabalho. E tem um contrato específico. É importante que nós possamos identificar qual é o contrato. O que foi que a gente combinou? E aí a gente pode dizer, porque já estudou os capítulos anteriores do Evangelho, vai lembrar, por exemplo, do capítulo 5, que fala lá num dos itens do esquecimento do passado. E vai pensar, mas se eu não lembro o que eu fiz, se eu não lembro do preparo, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E aí, nesse item do capítulo 5, nós temos ali mesmo a resposta. Kardec analisa, vai nos mostrar. Basta nós observarmos as nossas tendências. É só a gente observar como é que a gente lida com as situações em que nós estamos inseridos. Para começar, se nós nascemos nesse país, nessa cidade e nessa família, estamos atuando nessa profissão, isso já são indicativos do que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa desenvolver. A vida está nos chamando para desenvolver algumas potencialidades. Onde nós encarnamos e com quem nós convivemos já diz muito. Especialmente porque algumas pessoas com quem nós convivemos, seja dentro do lar ou fora do lar, a gente já sabe onde é que aperta o calo. A gente já sabe onde é que é difícil o convívio.
Aí é difícil o convívio com o irmão, com a irmã, com o pai, ou com a mãe, ou com esse, ou com o companheiro, ou com a companheira. E a gente vai prestando atenção. O porquê? O que desperta? O que mobiliza? Para que a gente possa, então, aos poucos, ir corrigindo. Esse foi o contrato de trabalho que eu fiz. Essa foi a combinação que eu fiz. E muitas vezes nós vamos precisar fazer como esse trabalhador aqui que chegou na primeira hora e às vezes o companheiro ou o parente ali é o trabalhador da última hora. E eu não posso me queixar depois para o senhor da vinha que, mas ele trabalhou só 1 hora e eu tive que trabalhar o peso todo dia. Foi o que eu combinei. E foi o que ele combinou, foi aquilo ali, cada um com seus combinados. Cada um com aquilo que tem condições de fazer. Seja porque ele não precisa, ele está trabalhando nessa 1/10 hora, e às vezes a gente questiona, vai dizer que o fulano que faz isso, não precisa estar trabalhando desde a primeira hora. Talvez até precisasse, mas eu não posso exigir de uma pessoa mais do que ela pode dar. Então, hoje, ele tem condições, ou essa pessoa tem condições de trabalhar 1 hora. Se chegar até o final dessa 1 hora, talvez na próxima encarnação ele consiga dar mais 2, depois mais 3, até o dia que ele trabalhe, desde a primeira hora. Esse é o grande convite que o capítulo nos faz. Henri Reine vai fazer ainda uma outra análise mostrando do quanto nós damos continuidade ao trabalho. No sentido de que os profetas ou aqueles religiosos da primeira hora, como Moisés, nos trouxeram o conhecimento da lei divina nesse primeiro momento. E todos os que vieram depois foram dando complemento à compreensão dessa lei divina. E essa reflexão vai nos mostrar, por exemplo, que seja nós mesmos, em diferentes encarnações, estamos dando continuidade ao nosso próprio trabalho, aquilo que nós começamos em uma outra existência e não concluímos, porque eu posso ter começado, por exemplo, na primeira hora, mas não cheguei na hora da colheita. Eu não vi o trabalho pronto. E aí, várias encarnações depois, eu volto para aquele espaço, eu volto para aquele trabalho, para aquele grupo, e eu consigo, então, dar prosseguimento ao trabalho que estava sendo desenvolvido. Seja eu mesma, espírito imortal reencarnado no mesmo espaço, seja eu reencarnando numa atividade ou atuando num trabalho que eu não comecei, e isso é igualmente muito desafiador. Porque eu preciso dar prosseguimento ao trabalho e à dedicação que outras pessoas começaram. Por exemplo, aqui na nossa instituição, hoje, no salão, nós temos de volta, as pessoas que acompanham pelas redes sociais não poderão ver, por isso que nós descrevemos. Nós temos aqui no salão a imagem dos nossos fundadores da nossa instituição. Estes foram os trabalhadores da primeira hora da Sociedade Espírita Allan Kardec no plano espiritual. Enfrentaram os desafios da sua época. E hoje nós que estamos aqui trabalhando, temos um desafio ainda maior, que é manter a qualidade do trabalho que aqueles trabalhadores ali iniciaram. Dar prosseguimento ao trabalho de outra pessoa talvez seja mais difícil do que começar. Porque eu preciso ter a humildade para reconhecer a dedicação do outro e a qualidade do trabalho do outro. E, fundamentalmente, entender que não fui eu que comecei aquele trabalho, só estou dando prosseguimento. E abrir mão dessa vaidade é muito difícil. Porque a gente sempre quer os elogios e os louros das atividades que nós estamos realizando. Mas não fomos nós que começamos. Foram outros trabalhadores que começaram. E dar prosseguimento é muito desafiador. Manter o nosso planeta é muito desafiador. Se nós lembrarmos, por exemplo, da criação, e que, portanto, o governador do planeta, Jesus, ele que criou, acompanhou esse processo de criação do nosso planeta. Dar prosseguimento a esse trabalho é bastante desafiador. Por isso, então, nós temos como orientações, como reflexões, ao final desse capítulo, a missão que nós, espíritos, assumimos e
os obreiros do Senhor, que é não retardar esta obra, ou seja, não causar prejuízo. Onde nós estivermos, que a gente possa ter a humildade de identificar, observar. Quem veio antes fez o quê? E quem veio antes e fez isso funcionou? Se funcionou, é isso que eu vou ter que continuar fazendo. Eu não vou querer reinventar a roda. Porque é atuar nisso que funcionou, que deu certo, que vai me ajudar a desenvolver as minhas potencialidades. Tanto que na mensagem que trata da missão dos espíritas, para nós concluirmos, nós vemos ali muitos verbos. O espírito que vai nos trazer essa reflexão, Erasto, vai trazer muitos verbos do ide, pregai, lançai, e é sempre no imperativo. Não é no sentido autoritário que o espírito traz essa fala, é no sentido de quem já viveu. Olha, eu fiz isso, eu me dediquei a esta tarefa, eu fiz esse trabalho, e foi isso que me deu essa recompensa de estar hoje no nível espiritual que eu me encontro. Então façam isso porque eu sei que dá certo. Procurem seguir esse caminho porque funciona. Porque é ele que vai dar a possibilidade, então, desse desenvolvimento das nossas potencialidades e do alcançar esta felicidade real. Que possamos, cada um de nós, buscarmos em nossos lares a leitura na íntegra deste capítulo, para que possamos melhor atuar na vinha que é a nossa existência física, seja na profissão, seja na rua, seja nos lares, onde nós estivermos, que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade reencarnatória para recebermos a recompensa da consciência tranquila, de olhar para todos tranquilamente, tendo feito tudo o que estava ao nosso alcance para fazermos o melhor por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz. Elevamos os nossos pensamentos ao Pai Onipotente Bom, ao nosso Mestre amigo. Agradeçamos a nossa querida Aline e vamos todos em paz. Uma boa semana a todos e domingo que vem o convite para que estejamos todos juntos. Que assim seja.